dia a todos e a todas. Eu cumprimento a ANPAP pela realização de mais este evento e agradeço por ter aceito, acolhido a minha pesquisa para este evento. Então, eu vou apresentar aqui um texto denominado Tableau Fotográficos de Fontes Pictóricas em Paisagens, de Andrea Eichenberger. Eu sou professora dos cursos de graduação no Instituto de Artes da URGS e no programa de pós-graduação em artes visuais, também no mesmo instituto. Eu escrevi, então, sobre o trabalho dessa artista, que é nascida em Florianópolis, mas ela, há muitos anos, vive em Paris. Mas a Andrea tem realizado muitos dos seus trabalhos em fotografia, são realizados aqui no Brasil. E o trabalho que eu quero tratar, ela denominou de O Parque, e foi produzido entre 2015 e 2016. Muito bem. Então, a Andrea teve um elemento que foi o motivador para a criação desse trabalho, que envolve questões sociopolíticas. E ela, então, vai tratar de um assunto quando ela viu um anúncio de que um espaço público de Florianópolis seria transformado num espaço privado, pelos gestores, enfim, e a iniciativa privada que pretendia construir um hotel de luxo e uma marina na Ponta do Coral, que é esse espaço de Florianópolis. Então, a gente pode se perguntar, em relação às questões da paisagem, que histórias e memórias uma paisagem pode abrigar? Quais são as possibilidades de vivência que se pode projetar numa paisagem? Porque a paisagem, ela tem uma atribuição de sentido na medida em que eu posso fazer uma relação do meu olhar, ou a forma como eu uso esse espaço, é que dará uma atribuição de sentido. E a Andrea, então, como uma forma de resistência para que esse espaço continue sendo público e não seja incorporado à iniciativa privada, então ela criou um ensaio visual e ela convidou algumas pessoas a participarem deste ensaio visual. Essa relação da pintura com a fotografia, historicamente, desde o surgimento da fotografia, há uma troca de mão dupla. Ora a fotografia busca repertório na pintura, ora a pintura busca repertórios na fotografia. No caso da Andrea, então, como ela desejava que esse espaço da Ponta do Coral fosse criado, e tratado como um espaço cultural, como já aconteciam piqueniques, já aconteciam shows, conversas com as pessoas, então ela nada mais coerente do que ela buscar na história cultural da arte, que são as pinturas modernas, um viés, um repertório para a construção das fotografias. Essas figuras que nós estamos vendo nessa imagem, que faz uma relação com a obra do Manet, ela também, eu considero que é um diálogo muito atual, porque está dentro dessas revisões que a história da arte está fazendo, no sentido de questionar essa questão do gênero, do papel da mulher dentro da história da arte, que sempre foi colocada como não como uma produtora de arte. Existem mulheres que produziram obras de arte, mas a gente tem que considerar que, frente ao número de homens que produziram, e de como essas mulheres são colocadas, como na história da arte, como voyeur, ou como objeto, a Andrea, então, traz, além dessa questão sociopolítica da Ponta do Coral, ela traz uma discussão de gênero. Então, a gente está vendo aqui, no local onde está uma figura masculina, na obra do pintor francês, ela coloca uma figura feminina, E essas escolhas dos cenários também foram muito pensadas, que ela visitou o local antes, já escolheu as locações, o pessoal que fez essas ações performativas a ajudou também na escolha dos figurinos, a partir das imagens que a Andrea forneceu. E aqui a gente vê uma imagem com uma clareira ao fundo, como se vê na obra do Manet, e os personagens sentados aqui no primeiro plano. Essa questão de gênero também é trazida neste trabalho pela Andrea,
como se vê nessa fotografia, que ela tomou como referência o trabalho da Berthe Morisot, tradicionalmente as famílias, quem cuidava, o papel atribuído à mulher era cuidar da família e de filhos. E a Andrea inverte essa posição colocando, né, num parque uma figura masculina junto com as crianças, né, usufruindo do parque uma figura masculina, ao contrário do que coloca a artista francesa. Então passa aqui também novamente a questão de gênero. Outro fato muito significativo que eu vejo na construção do trabalho da Andrea é o fato de ter escolhido este artista, o Friedrich. Por quê? Porque o Friedrich coloca as figuras numa atitude contemplativa da natureza, assim como a Andrea colocou, né, os personagens numa atitude contemplativa, que difere bastante, digamos, de se o personagem estivesse colocado de frente aqui na paisagem, de frente para o espectador, e ela coloca então as figuras nesse estado de contemplação, de valorização da natureza. Outro trabalho que ela fez também foi com referência a esse mesmo artista alemão, e então a Andrea coloca essa figura. Em geral, as fotografias da Andrea, elas têm essa característica de serem monocromáticas, usar uma luz mais amena, uma luz mais baixa, nada de uma luminosidade muito contrastante. E então são essas cores que por vezes beiram, né, ao monocromatismo, aos ocres. Também o cenário foi uma coisa bem importante para a Andrea, que quando ela pegou as imagens da história da arte, ela já conhecia o parque, já tinha feito esse estudo de locações, e a gente viu uma similaridade nessa grande árvore colocada à direita da composição, nas duas obras, a água. Só que no personagem da Andrea, a figura está, né, concentrada ali na situação dela mesma. E na obra do Courbet, a gente tem um olhar de languidez que é dirigido ao público. Então, cria uma outra atribuição de sentido para as imagens. Bom, essas imagens que ela produziu, hoje elas estão na Biblioteca Nacional da França, mas quando ela produziu o trabalho, ela queria que esse trabalho não fosse para uma galeria, não estivesse numa galeria, porque ela queria que esse trabalho circulasse, fez reuniões com pessoas diferentes das pessoas que frequentariam um espaço expositivo de uma galeria, né? Então, ela fez 500 exemplares deste jornal denominado Ponto de Fuga, em que ela reproduziu aqui as imagens que eu acabei de mostrar. Aqui está uma página da produção, e eu coloquei também aqui um outro tipo de fotografia que ela fez, que é uma fotografia que poderia aludir ao documental, porém ela usa filmes vencidos, filmes ainda de base química, filmes vencidos para dar essa ideia de apagamento, um apagamento de falta de conservação do parque, um apagamento também em relação ao apagamento de um espaço público, né, sendo entregue para iniciativa privada. Também faz parte do jornal um texto do arquiteto e urbanista Gustavo de Andrade e da antropóloga Marta Machado. Enfim, então, esse é um pouco do que a Andrea trabalha, e a gente pode concluir dizendo que ela vai trabalhar com essa relação entre natureza e cultura, entre público e privado, entre a preservação natural e a especulação imobiliária, entre a realidade e a ficção, a fotografia e a pintura. E ainda complementando esse trabalho, ela fez um vídeo que é de 2018, chamado A Pequena Fotógrafa, que é uma menina que caminha pelo parque com a sua câmera e fica fotografando o parque. Então, acho muito simbólico também que seja uma criança fazer essa encenação, porque é uma geração que poderia usufruir, né, deste parque de uma forma mais ampla, né, sendo um parque público. Bem, então agradeço a atenção pela escuta, né, muito obrigada, e vou parar então o compartilhamento aqui do vídeo. Muito obrigada.